Patinho Feio, aquela história infantil do Patinho Feio, que mostra uma jornada de individuação representada pela história, pela fábula do Patinho Feio. Então essa história infantil, ela é riquíssima de conteúdo, de metáforas, de compreensões sobre o processo nosso, da nosso processo de individuação, do nosso processo de despertar. E ali, nessa história, nós temos elementos que nós vamos reconhecer dentro da nossa trajetória. E algumas pessoas, com certeza, se identificaram muito com a história do Patinho Feio, pelos obstáculos e pelos desafios que ele passou. Então, cada jornada de despertar, cada jornada da alma de cada pessoa, ela vai ter um aspecto mais comum a todos nós, que são os desafios comuns, mas cada um tem algum desafio em particular, mais específico, que ele vai se identificar mais com uma jornada, ou mais com um mito que com o outro, mais com o exemplo de algumas histórias dessas, ou mitológicas, ou fábulas, que vão contando as etapas desta jornada. Eu tenho um livro meu antigo, ele está fora de edição já, este daqui foi reeditado numa segunda edição, chamado Jornada da Águia, e aqui eu conto a história do Patinho Feio. E esse livro, ele foi escrito, já tem quantos anos esse livro? Nem sei quando, deixa eu ver quando que eu editei esse livro. Foi em 2003, nossa, tem muito tempo, hein, gente? 2003 foi o meu primeiro livro, esse aqui. E ele tá aqui quase que de lembrança, porque depois ele teve a segunda edição. A segunda edição tem lá no estante virtual, no único lugar que tem, que também ela já esgotou. E aqui nesse livro, nesta época que eu escrevi esse livro, eu trabalhava muito com pessoas tímidas, que tinham medo de falar em público. E esse livro foi escrito para eles. Tanto que o subtítulo é Da Timidez à Expressão de Si Mesmo. Mas hoje eu vou falar não da timidez, mas da nossa necessidade de sermos quem somos. Então, timidez aí num sentido mais amplo, sim, poderíamos dizer, sair deste estado de não sermos quem somos, ao estado de individuação, como diz Jung, ou de encontrar o nosso ponto existencial, o nosso ponto ali onde que nós podemos expressar a nós mesmos, a si mesmo, o si mesmo, não o nosso ego, mas aquele lado essencial nosso. E esta jornada, ela é uma jornada que tem etapas, que tem experiências, que tem obstáculos, que tem superações, que tem enfrentamentos em relação a tudo que nos prende a essa situação onde nós ficamos aprisionados na não expressão de nós mesmos. Então, lembrando dessa história do Patinho Feio, ele nasceu de uma ninhada, né, junto com outros patos. Então, e ele era o ovo maior daquela ninhada, daquela senhora pata que estava lá chocando aqueles ovos. Então, ela estava chocando aqueles ovos lá e todos para ela eram patos, mas aquele ovo especialmente demorou mais a nascer. E era um ovo maior que os outros. Mas ela tá ali e nasceu aquele pato meio estranho, meio desengonçado, meio diferente da ninhada. E ela olhando, observando, então a senhora pata ficou ali naquela observação daquele ovo tão diferente, daquele patinho que nasceu tão diferente, e que ela percebeu que peru ele não era, porque ele sabia nadar. Então ela falou assim, que pato esquisito é esse? E aos poucos ela foi se incomodando com essa diferença, com a diferença dele em relação àquele aquele galinheiro que está ali. E vamos falar dessa história como uma metáfora. Então, eu vou falando e explicando por partes essa história. Então, quantas pessoas não se sentem assim como este patinho feio na sua ninhada? Naquele lugar onde ele nasceu, uma ovelha negra, uma pessoa diferente,
diferente daquele padrão que aquela família estabeleceu, diferente das ideias de onde ele nasceu, diferente do contexto. Então, eu, com os anos de atendimento, observo que isto é uma recorrência. Quantas pessoas se sentem estranhas naquele ninho, diferentes do ninho, sem serem compreendidas, sem serem aceitas, ou mesmo que sejam aceitas, porque não é uma questão só de aceitação, porque o patinho feio ali, ele era aceito pela mãe, a mãe tentava incluí-lo, mas ele era muito diferente, a natureza dele era muito diferente, então ele não tinha as mesmas experiências daquelas pessoas ou daqueles irmãos, daqueles que estavam ali com ele naquele momento. Ele não percebia a vida da mesma maneira, ele não vivia a mesma experiência, ele não tinha as mesmas habilidades, mas ele tinha outras habilidades, ele não pertencia àquele meio. Então, quando a gente sente essa sensação de não pertencimento ao meio, nós ficamos com uma dor de estrangeiro, uma dor de sentir-se diferente, inadequado, rejeitado, querendo um apoio de alguém para que validando o nosso próprio valor, e ali nós não temos uma referência, um espelho do nosso valor. E por que a gente não tem esse espelho naquele ambiente? Porque aquelas pessoas não têm a mesma característica, eles não têm este mesmo valor, eles não podem ser espelhos para nós. Então ali nós ficamos muitas vezes nesse lugar, nesta condição ou nesta dor, digamos assim, de não nos sentirmos parecidos e muitas vezes confundido com não nos sentirmos aceitos. Às vezes é não aceito mesmo. Na história do patinho feio, a diferença dele incomodava e depois, como ele não seguia as mesmas brincadeiras, ele não seguia para as mesmas coisas, ele não tinha as mesmas habilidades, então ele começou a ser criticado, escorraçado, apelidado, e aí que ele ficou com este nome de o patinho feio. Então, quantos de vocês que estão me escutando não se sentiram assim em algum momento na sua vida? Diferente. E esta diferença, ela causa essa sensação de dor interna, de não pertencimento. Se eu não sou daqui, sou de onde? Quem são meus verdadeiros pais? Ou melhor dizendo, né, aqui num sentido simbólico, que os seus pais são aqueles lá mesmo, mas quem é a minha família? Quem é a minha família espiritual? E aí as pessoas, elas podem ou fazer a jornada como o patinho feio fez, tem um determinado momento da história que ele se sente tão inadequado, que ele parte. Ele pega a trouxinha dele, tão famosa, e ele pega aquele pauzinho com uma trouxinha e ele resolve sair daquele lugar para onde não sabe. E isto é uma parte importantíssima nessa trajetória. Então, para onde vai o patinho feio? Lugar nenhum que ele conheça. Ele sai rumo ao desconhecido. Ele tem coragem de ir ao desconhecido. Ele não está mais preso naquela condição. Ele prefere enfrentar o desconhecido do que permanecer num lugar que não corresponde a ele. Então, esta jornada, se nós formos comparar a jornada do patinho feio com a jornada do herói, essa etapa é a etapa do limiar. É a etapa onde ele precisa seguir. Ele precisa seguir por quê? Porque aquele lugar não corresponde. Aquele lugar já não tem ali nenhuma nutrição para ele. E ficar significa adoecer, ficar significa perder aquilo que ele ainda tem e preserva dentro dele. Então, na etapa do limiar da jornada do herói, eu já falei sobre a jornada do herói, é só vocês buscarem lá em vídeos anteriores. Então, na jornada do herói, a primeira etapa é superar o limiar. O limiar é aquele lugar onde ninguém te ajuda,
Ninguém ajuda. Ninguém ajuda você no limiar. Porque o limiar é como se fosse, você está lá, do outro lado da ponte, e todos os seus guias estão do lado de cá da ponte. Você até vê os seus guias, você pode até ver os seus guias, mas eles não podem te buscar do outro lado da ponte. Você vai ter que atravessar sozinho. E só na hora que você atravessa é que esses guias e essas forças evolutivas, estes aliados, eles podem te ajudar. Antes disso, eles não têm permissão para te ajudarem, porque você vai ter que testar a sua força. E isto é muito importante, mas importantíssimo no caminho do nosso desenvolvimento de alma, porque sem atravessar o limiar, nós não conseguimos seguir na nossa jornada evolutiva, e não seguir na nossa jornada evolutiva significa abrir mão da nossa liberdade existencial, do ser que somos, significa ficar no galinheiro como o patinho feio poderia ter ficado, mas ele não tinha garantias, ele não sabia para onde, ele não tinha direção, ele não tinha nenhum mapa, ele não tinha recursos, mas ele foi assim mesmo. E isto é muito importante. Eu tenho feito várias lives, das últimas, falando deste aspecto da nossa coragem, da nossa força de seguir. E por que eu estou falando isso? Porque tenho sentido um esvaziamento de força nas pessoas, nos meus atendimentos, pelo menos eu percebo isso. Um esvaziamento de força, um esvaziamento da coragem de seguir em frente. E ali, sem a coragem, o que fica no lugar? O que fica no lugar onde deveria estar a coragem? Uma covardia, mas mais que isso, uma vitimização. Então vamos colocar, imagina, aqui, se nessa história do patinho feio, em vez dele seguir, ele ficasse. O que seria o destino desse patinho feio? Ele não se reconheceria como um cisne, ele não veria sua real natureza, ele não deixaria essa natureza desenvolver, ele não exploraria essa natureza, ele não teria nenhum tipo de contato com os seres que poderiam ser espelho para ele, para que ele desenvolvesse a sua real natureza. Ele não teria o brilho da sua natureza expresso. Então ele entraria muito possivelmente essa história lá do B, ou essa história, como seria a vida do patinho feio se ele não tivesse ido, e não existe essa história, mas nós vamos aqui explorá-la. Ele muito possivelmente entraria numa situação de vitimização. Por que eu digo que é vitimização? Porque muita gente que não tem coragem, ele se coloca no lugar de vítima. Então, muita gente que no limiar e não enfrenta o limiar, não tem coragem e ali se coloca no lugar de vítima. E que lugar de vítima pode ser esse? Ah, eu não tenho as condições, ninguém me ajudou, fulano não me ajudou, eu sou sozinho, eu sou isso, sou aquilo. E estas desculpas, elas são desculpas de quem ainda não teve coragem de enfrentar o limiar. O limiar, o patinho feio, ele mostra o recurso que ele teve para ir. Qual era? E essa história é muitíssimo simbólica, muito incrível, essa história maravilhosa dessa superação do patinho feio. O que ele tinha para levar? Uma pequena trouxa. Nada mais do que isso. Ele não levou um monte de dinheiro, ele não teve aprovação de ninguém, ele não teve uma carta de recomendação, ele não teve nada. Ele sequer sabia para onde iria. E ele andou e andou sem rumo muito tempo. Passou por onde ele conhecia. E onde ele conhecia? Ele nasceu num galinheiro. Então, por onde ele passou? Por outros galinheiros. Porque esta era a referência que ele tinha. Então ele sai do galinheiro dele, encontra outro galinheiro e lá ele é bicado do mesmo jeito, estranho, todo mundo continua sendo um estranho. Aí ele passa por um outro galinheiro, ele também é bicado e continua sendo estranho. Então, reconectando aqui no meu Instagram, para quem está escutando aqui no YouTube, o meu Instagram aqui deu pau aqui um pouquinho, tá voltando. Só vou dar uma pausazinha aqui, para ver se volta. Reconectando. Aí, oi gente, voltei, dei uma sumida, voltei, então, tô aqui de volta. Mas eu estou no YouTube e no YouTube tá funcionando direitinho.
Voltando então, o patinho, ele não tinha nada, e como ele tinha como referência o próprio galinheiro, as buscas deles futuras foram outros galinheiros. Então ele vai de galinheiro em galinheiro, ainda e de novo sendo rechaçado, sendo considerado um estranho, vivendo o mesmo tipo de experiência, porque ele não tinha referência de si, ele não conhecia a sua real natureza. E ele, naquele momento em que ele passa de galinheiro em galinheiro e se sente de novo, de novo e de novo rechaçado, tem uma hora que ele desiste, que ele cansa, mas ele também não luta mais, ele aceita a condição dele ali e esquece, aquilo vira, ele vive a vida sozinho, ele fica ali sem expectativas de nada, ele meio que se rende. E foi justamente numa desta rendição que ele estava apreciando a vida, que ele estava apreciando a primavera, é que ele vê umas aves maravilhosas voando no céu e ele sente uma atração imensa por aquelas aves. Ele olha para elas admirado, invejando, assustado, impressionado, boquiaberto com aquela beleza, e ele olha para aquelas aves e ele sente aquele desejo que ele acha impossível de ser para ele. E aí umas crianças gritam, olha, um novo cisne, é um novo cisne. E ele vê o bando de cisnes se aproximar dele e chamá-lo para voar. E ele meio entre confuso, perplexo, maravilhado, ele segue o voo com aqueles cisnes. E foi lá de cima que ele passa em cima do lago e ele vê que ele é um cisne, um novo cisne, que ele era um cisne e que ele sempre foi um cisne. Então, nesta jornada do patinho de reconhecer esse cisne, ele passa por todas estas etapas que são nossas etapas. A etapa de desenvolver primeiro coragem, então tem algumas virtudes que são colocadas para nós para que a gente siga a nossa jornada de alma. Se você não passa nessas etapas, nós não vamos nos perceber neste espelho, que foi o espelho que o patinho se viu na água cristalina, quando ele estava lá em cima, ele se vê e vê que ele é um cisne. Então, nós também, para que a gente possa reconhecer a nossa natureza, nós vamos passar por esses desafios do patinho e perceber que nós precisamos de coragem para empreender a viagem, superar a fase do limiar dentro da jornada do herói, superar, ter coragem de ir sozinho. E por que isso é importante? Porque quando nós vamos sozinhos, sem a aprovação de ninguém, e você está abrindo uma chave muito importante, que é você se está abrindo para a vida adulta. Antes disso, nós somos imaturos demais para sustentar a nossa luz. Porque nós vamos quando alguém vai conosco, nós vamos quando alguém nos aprova, nós vamos quando alguém faz por nós. Metade do caminho chato eu vou fazer, mas alguém tem que fazer por mim. Eu vejo muito isso nas pessoas se justificando o não fazer, a postergação com esse tipo de argumento. Mas eu estou sozinho, o meu marido não me aprova, eu não tenho os recursos, eu não tenho uma câmera, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E na verdade você vai ver, dependendo do que eu tô falando de câmera, porque como eu tô muito online, né, assim, eu trabalho muito assim, e muitas pessoas falam, eu adoraria fazer isso, mas eu não tenho quem mexe no meu Instagram, eu não tenho, você tem quem mexe no seu Instagram, você tem quem edita seus vídeos, você tem quem faça isso, que faça aquilo. Eu falo assim, é verdade, hoje eu tenho. Mas por muito, muito, muito tempo não tinha ninguém, era só eu, era eu para tudo. Então, nessa questão,
eu tive que superar. Outras, eu ainda estou nesse processo, como o patinho feio. Então, o ponto é, com os recursos que você tem, você precisa caminhar. Porque é a caminhada que vai te fortalecer, é começar a caminhar que faz com que cheguem os mestres, que cheguem os aliados, que cheguem ali as intuições, é pôr-se em movimento. Quantas pessoas eu já vi próximo de mim, cheio de talentos, e que você fala para essa pessoa, eu já tive experiências assim, muito tristes até para mim, de pessoas altamente talentosas, que você diz, vamos, e a pessoa, não. Vamos, não. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, não tenho isso, eu não tenho aquilo. O que essa pessoa não tem é coragem de arriscar. E ali as virtudes do patinho feio, que são as virtudes que também nós precisamos desenvolver. Coragem, primeira delas. Coragem, vamos, eu vou. Por que você vai? Qual é a razão que faz você atravessar a ponte? Qual é a razão que faz o patinho feio pegar a trouxinha e ir? Qual é a razão? Porque aquele lugar não tem mais nutrição nenhuma. Porque ficar só piora a sua situação. Você ali não tem nada mais para fazer ali, a não ser uma morte existencial, a não ser perder-se cada vez mais de si mesmo. Isso é muito triste porque você vai perdendo existencialmente a sua força de ir, porque você está consumindo ali. E é isso que essa covardia moral, assim, de você não seguir o seu chamado, de você não colocar os seus talentos para funcionar na vida. Por que você não está colocando? Porque você está esperando uma muleta? Porque você está esperando alguém que faça para você? Você está esperando alguém que faça o seu isso ou aquilo do que você estiver falando? E porque você não está com coragem de começar e de fazer? Então, coragem, número 1. Qual é a outra virtude? Humildade. Humildade. Número 2. Por que humildade? Porque as pessoas não querem a caminhada, elas querem o perfeito. O perfeito é o mundo da fantasia da Disney, onde você tem a varinha de condão da feiticeira. Eu adorava a feiticeira quando eu era criança e quando eu era adolescente também gostava da feiticeira. Porque, nossa, é incrível a feiticeira. Olha que poder incrível. O poder de pegar uma varinha e tchá, tchá. Cheguei aqui, cozinha limpa. Cozinha. A feiticeira fazia assim, né? Cozinha limpa. Cozinha estava limpa. Tudo que você projetava, imaginava, não passava pelo processo da realidade. E é esse processo da realidade que faz burilar, que faz lapidar a nossa essência, a nossa força, a nossa perspicácia, a nossa individualidade. O choque de realidade entre o que eu desejo e a realidade. Quem passa por essa prova, pelo choque de realidade? Eu me lembro, já contei isso uma vez numa live, mas isso foi tão forte para mim, eu vou contar de novo. O primeiro jardim, eu queria muito fazer um jardim e eu tive a oportunidade de morar numa casa onde eu já era casada e foi logo depois que eu casei no meu primeiro casamento, eu mudei para uma casa. E ali nessa casa tinha um quintal e uma frente assim da casa tinha um espaçozinho para fazer um jardim. Eu fiquei muito feliz, porque, ai, que maravilha, eu vou fazer um jardim. Bolei um jardim na minha cabeça, pus o jardim, fiz o jardim e fiquei ali aguando aquele jardim para ele crescer. Plantei foi sementes, não foram plantas, não fui lá numa flora e coloquei, não. Coloquei um monte de coisas pequenas, assim, sementes. Quando nasceu o jardim, gente, ele estava totalmente diferente do que eu tinha projetado. E aquilo foi uma enorme decepção, porque não era do jeito que eu imaginei. Hoje, eu gosto muito de projetar, eu gosto muito de construir. É meu lado engenheiro aqui, que eu adoro fazer isso aqui em casa. Eu sempre gostei.
Mas hoje eu não me decepciono e hoje eu sei que tudo é vivo. Tudo é vivo. Então, se eu projeto um espaço, aliás, esse aqui foi eu que projetei. Então, se eu projeto, claro, com inspirações do Pinterest. Então, se eu projeto um espaço, vocês estão vendo que eu estou num lugar novo, né? Mudei esse tem 2 dias, 3 dias. Então, se eu projeto um lugar e eu imagino aquilo na minha cabeça, mas quando eu chego naquele lugar não é daquele jeito, é de outro jeito. É outra realidade, porque as coisas conversam com a gente, falam com a gente. E aí entra a humildade. Aonde? O excesso de perfeccionismo de algumas pessoas impedem elas de lidar com a realidade da vida. O excesso de idealização impedem as pessoas de lidarem com a realidade da vida, que não é igual. Então, esta incapacidade de lidar com a vida tal qual é, isto é um processo de desistência. Eu não vou porque não está perfeito, porque não tenho isso ou aquilo, porque as condições não são ideais e etc e tal, e não vou. Eu não reconheço dentro de mim um processo, eu não vou porque eu não estou perfeita, aí você não reconhece a sua humanidade, que você, em qualquer momento, tem que pôr os pés na estrada, do jeito que for que é. Então, nós vamos ter que, nesse processo nosso evolutivo, andar a pé, andar de carroça, andar de um carro bom, andar de um carro ruim, andar de novo a pé. Então, as condições dependem do momento da sua vida, abraçar a realidade que é, e mesmo assim ir, isto é humildade, é abraçar quem sou eu e qual é o meu contexto, qual é a minha realidade, qual que é os meus limites, quais são os meus limites, quais são as minhas deficiências, o que eu preciso buscar para melhorar nisso ou naquilo, ou a humildade de se mostrar sem máscaras, sem querer criar imagens, eu sou isso, aquilo, simplesmente ser e simplesmente mostrar-se como você é, isto é humildade. Então, o patinho feio, ele não quis, durante a jornada dele, ser nada diferente do que ele era. Então, ele foi o que é. Ele não precisou de máscaras, e vou sair daqui desse lugar ruim, vou provar o meu valor no outro lugar. Não, ele só saiu sem saber para onde, na confiança, nem era um ato de confiança, era um ato de ir. A única confiança que ele tinha, a única certeza que o patinho feio tinha, era que aquele lugar não era o dele e que ele não queria mais ficar ali. Então aí ele sai porque ele estava coerente com essa sensação interna profunda de que aquele lugar não era o lugar dele, que ele tinha que ir. Para onde? Não sei. E a outra virtude que nós precisamos desenvolver que me parece um pouco parecida com essa humildade, que é verdade. Estar em verdade, coerente internamente com aquilo que você está sentindo, coerente para não cair em compensações. Eu sou feio aqui, vou ser lindíssimo lá para que eu possa ser valorizado. Quanta gente faz isso? Então, essas jornadas compensatórias, elas não são jornadas evolutivas no sentido da alma? Não, ainda não. Porque na nossa jornada, a verdade, ela é a verdade que nos movimenta. É aquilo. O que significa isso, por exemplo? Está congruente com você, com aquilo que você é. Eu gosto disso. Ninguém gosta disso, mas é disso que eu gosto. A minha escolha é essa. Ninguém está escolhendo outra coisa, mas eu estou escolhendo isso. E ter esta coragem e esta congruência com a sua verdade, independente de aceitação, de aprovação, de certezas do que você vai ganhar em troca. É um movimento da nossa alma. Não é um movimento para que eu vou sair daqui para lá fazer o sei lá o quê. É o movimento, ele é esse movimento que ele não é
de provar nada, ele é de expressar a si mesmo, não é de provar seu valor para alguém que nunca viu seu valor. Não é de agora, se a pessoa nunca viu meu valor, eu vou provar que eu tenho valor. Então, é outra jornada. Então, o patinho feio, ele reconhece quem é ele mesmo, no momento, inclusive, que ele não está nem ali preocupado, nem sequer em olhar para lado nenhum. Ele estava ali fazendo a jornada dele numa total integração consigo mesmo, ali dentro, sem nada, deixa eu ser aceito ou não ser, ou sem medo também, porque ele tinha vencido o medo de ser escorraçado dos lugares. Ele era livre em relação a isso. Ele estava livre, ele estava indo no caminho dele, simplesmente indo, e ali, naquele momento, ele reconhece quem é ele, quem sou eu, esse ser que ele é. Então, a metáfora dele ser um cisne bonito, lindo, é uma metáfora também bonita, porque quando a gente está alinhado à nossa alma, nós vamos expressar essa natureza nossa. Quanto mais congruentes e coerentes nós estivermos com aquilo que somos, mais a gente se aproxima desse ser interno nosso, da nossa alma, no nosso processo de individuação. Essa é a nossa tarefa existencial. E esses contos todos mostram isso, a nossa jornada, uma tarefa do despertar, uma tarefa que Jung chama de individuação, que é tornar-se si mesmo, tornar a si mesmo, você ser você, quem você é. Não quem o meu pai gostaria, não quem eu mesmo gostaria idealizadamente, não quem eu gostaria para provar meu valor. Na jornada, no ser você mesmo. Ser você mesmo não é ser a melhor versão de si mesmo, é ser você mesmo, é acolher aquilo que você percebe que é você, aquilo que você percebe que faz parte da sua natureza e aceitá-la. Então, aceitar coisas da sua natureza. Eu gosto disto, isso sou eu, isso tem espaço dentro de mim. Se eu percebo que isso faz parte de mim, das minhas características, da minha luz, da minha sombra, é perceber, integrar isso dentro de nós. Isto fortalece, isso nos direciona para esse caminho interno. E isso tira o patinho feio, por fim, ele encontra a sua turma. E isto é muito importante que a gente perceba no final aqui. Porque ele sai de um estado de eu não tenho lugar no mundo para um estado de eu pertenço. Ele sai de um despertencimento para um pertencer. A natureza dele, e ali naqueles que ele pertence, ele começa, muito possivelmente, não tem a história do patinho pós-encontro com os seus pares. A gente não tem a história nem se ele tomasse outro caminho e nem o que acontece com ele depois. O final feliz acabou ali, mas vamos imaginar mais um pouquinho dessa história. O que pode ter acontecido com o patinho feio no momento em que ele se tornou cisne? Quais foram as experiências dele com os pares? Ele cresceu, desenvolveu na natureza dele. Ele desenvolve a sua real natureza porque ele encontra ali os verdadeiros pares. Então ele aprende possivelmente a voar melhor, ele aprende outras coisas diferentes, ele aprende outras habilidades diferentes do que as habilidades que ele tinha lá no galinheiro. No galinheiro, aquelas habilidades que eram da alma dele, essenciais, ali não tinha espaço para crescer. Mas junto com os dele, ele tem agora espaço para crescer. Mas ele teve uma trajetória no meio. Todo mundo quer encontrar seus pares, aqueles que são afins, que parecem conosco, mas se você ainda não encontrou, é porque tem uma jornada no meio, e às vezes essa jornada você pode não estar disposto a seguir, mas se você estiver disposto a seguir, vai passar por essas etapas, vai andar sozinho, vai ter que sustentar, vai ter que ter coragem, de romper com coisas, sair do conhecido, sair do seu galinheiro que bica você. Você vai ter que ter coragem de arriscar-se no desconhecido com a sua trouxinha, sem ninguém te acompanhando,
não é um tanto de amigo que sai junto, é um individualmente que dá o passo sozinho e que vai. Na nossa jornada de alma, é assim. Na nossa jornada de sermos quem somos, o desafio é esse, nós saímos sozinhos. A gente tem que ter essa coragem de atravessar o limiar. Daqui a pouco alguém te ajuda e te encontra. Essas crianças do patinho feio, elas falaram, olha, um cisne, um lindo cisne. Então, alguém ali indica o caminho, mas você tem que dar o passo. Nós temos que dar o passo de enfrentar o Deus Pan, o Deus do pânico. O limiar, ele é governado pelo Deus Pan, o Deus do pânico. A gente tem que enfrentar o pânico, as sombras, e o Deus do pânico, ele põe tudo quanto imagem fantasmagórica, sombras estranhas, fantasmas para nos assustar. Depois que você atravessa o limiar, você descobre que era só sombras projetadas na parede. Aquilo que você morria de medo, o medo que eu tinha de cair de avião, você andou de avião e viu que era sombra. O medo que eu tinha de ficar sozinho, aí você ficou sozinho e viu que era sombra, porque você ficou melhor do que aquilo. O medo que eu tinha de não sei o quê, aí depois que você atravessa, você vê que era sombra, não era nada, eram imagens fantasmagóricas. Eu vou terminar com uma frase de Almir Klink. Peraí, deixa eu achar ela aqui. Almir Klink. Muito incrível essa pessoa, tão corajosa. Então, ele termina aqui, no meu livro eu pus umas frases dele aqui, que são incríveis. Um dia é preciso parar de sonhar e, de algum modo, partir. Sonhar é perder tempo. É melhor tomar um caminho, desembarcar dos sonhos e tomar uma atitude. Serve para alguém? Tantos anos, gente, por vezes perdem vivendo com precaução, pensando no futuro, buscando segurança na vida e sem perceber, morrendo aos poucos, sem fazer algo de verdadeiro. Almir Klink. A maior condenação a que estamos sujeitos no futuro será por omissão, porque meios para se fazer coisas lindas e impossíveis existe. Inventar obstáculos intransponíveis, fronteiras que no fundo têm a mesma importância de um risco de giz no chão. O maior desastre, não tentar. O maior perigo, não partir. A maior conquista, partir. Então, eu agradeço pela presença de vocês.